Bom dia, oitavo ano. Vamos estudar filosofia. Vocês já estão com o livro na mão? Eu já tô aqui, ó, com o meu livro na mão. Cadê o livro de vocês aí? Pra gente poder dar uma olhada no capítulo 11, né? Que nós já começamos no capítulo 11, tá? E nós vamos continuar aqui no capítulo 11, vamos lá abrir a página aí no capítulo 11, vamos ver onde que nós estamos. Tudo junto e misturado, mundialização e crise. Esse é o título do capítulo 11 de vocês aí, tá? Olha só, já abriram aí na página 11? Beleza. Capítulo 11, página 59, tá? É a página 59. Eu já li algumas coisas para vocês, inclusive eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre, procurando o título Globalização, Mundialização e Aldeia Global. Imagino que vocês já fizeram essa pesquisa, que eu já olhei algumas pesquisas que mandaram para mim, certo? E deixa eu ver aqui, tem umas atividades que eu pedi para vocês fazerem, né? Na página 65 a 68, ok? Então tem umas atividades aí que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Na página 65 tem aqui, ó, atividades. Tem um texto. Olha só. Para ampliar a compreensão sobre a mundialização do capital quer dizer mundialização do dinheiro, né? Leia o texto a seguir escrito pelo sociólogo Giovanni Alves, tá? Então, o que é a mundialização do capital? Vamos ver a explicação dele. A nova etapa de desenvolvimento do capitalismo mundial, que surge a partir da década de 1980, pode ser caracterizada como sendo a mundialização do capital. Afinal de contas, a maioria dos países do mundo, se não quase totalmente a maioria, são países capitalistas, tá? E essa mundialização do capital é uma denominação precisa para o fenômeno da globalização, né? O fato da maioria dos países ter o sistema capitalista é uma coisa que favorece muito essa globalização, né, essa interação, esse comércio aí. Olha só, na verdade estamos diante de um novo regime de acumulação capitalista, um novo patamar do processo de internacionalização do capital, com características próprias e particulares se comparadas com etapas anteriores do desenvolvimento do capitalismo. Esse novo período capitalista se desenvolve no bojo de uma profunda crise de superprodução, e ele vai falando aqui, e é caracterizado por outros autores como sendo marcado pela produção destrutiva e ou ainda pela acumulação flexível. Então, assim, são todos, isso aqui é todo o pensamento dos filósofos, tá? Olha só, quando ele fala, deixa eu ver aqui, características próprias e particulares se comparadas com etapas anteriores ao desenvolvimento do capitalismo. Isso aqui você tem que ler esse texto para vocês fazerem as atividades que eu pedi. E quando a gente vai ler um texto desse, a gente tem que ler umas 3 vezes. Aí a gente consegue captar um pouco das ideias desse texto, tá? Ele fala aqui que tem alguns filósofos que consideram esse sistema capitalista, né, que ele é marcado pela produção destrutiva. Eu já li alguma coisa para vocês sobre a produção destrutiva, né? É tudo que é muito descartado. Hoje em dia a maioria dos produtos são descartados. Eu já tinha comentado isso com vocês. Tudo é para durar, parece que eles fazem para durar pouco, né? É porque aí dura pouco e depois você tem que comprar mais, né? Produção destrutiva. Aqui ele fala assim, uma série de indicadores macroeconômicos da década de 1990 apontam que a economia mundial ainda mantém-se no interior do que Mesaros salientou como sendo um contínuo desprezo, uma longa depressão permeada por momentos de desaceleração, recessão e crescimento não sustentado das economias capitalistas. Então vem os termos filósofos aqui, né? De alguns filósofos que está citando aqui também no texto, e ele está falando assim, que essa nova etapa do capitalismo mundial, na falta de uma denominação melhor de regime de acumulação, predominantemente financeira, que caracteriza a mundialização do capital, né? É porque o mundo todo está girando em torno de dinheiro, do capital. Afinal de contas, nós vivemos num país capitalista, a maioria dos países são capitalistas, os negócios que se faz no mundo inteiro, né, é baseado no capitalismo.
tá? Então, mundialização do capital, o dinheiro girando, lucro, é isso aí que tem que acontecer, isso que acontece no sistema capitalista, tá? Vamos ver mais que ele fala aqui. Aí fala assim, tem uma pergunta aqui. Quais os traços, olha só essa pergunta. Quais os traços marcantes da macroeconomia do capitalismo mundial na década de 1990, que, segundo Chesnay, que é o filósofo, caracteriza um novo regime de acumulação predominantemente financeira, denominado de mundialização do capital. Aí vocês vão virar aqui para a página 66, tem as respostas dessa pergunta aqui, né? De quais os traços marcantes desse tipo de capitalismo mundial, né? Aí na página 66, tá assim, primeiro, taxas de crescimento do PIB muito baixas, inclusive em países como o Japão, que desempenharam tradicionalmente o papel da locomotiva junto ao resto da economia mundial, né? Deflação rastejante, vem falando a 3, a 4, conjuntura mundial, alto nível de desemprego estrutural, né? Marginalização das regiões inteiras em relação ao sistema de trocas. Então vem falando os traços marcantes, né, desse capitalismo mundial, concorrência internacional cada vez mais intensa. E é verdade, capitalismo é uma concorrência terrível, tá? Aí esse filósofo fala assim que a característica predominante do novo regime mundial da acumulação capitalista é ser rentista e parasitário, isto é, estar de modo crescente subordinado às necessidades próprias das novas formas de centralização do capital, dinheiro, em particular os fundos mútuos de investimento. Então tudo gira em torno de lucro, de investimentos, o dinheiro rolando, é assim, tá? Deixa eu ver, e os fundos de pensão, o poder, se não a própria existência deste capital dinheiro, é sustentado pelas instituições financeiras internacionais, tais como o FMI, Banco Mundial, e pelos estados mais poderosos do planeta a qualquer custo, né? Nossa, o mundo gira em torno do sistema capitalista, né? Produção, exportação, importação, tem que vender, tem que lucrar, dinheiro, giro de capital, quer dizer, entra dinheiro, sai dinheiro, entra dinheiro, investe. Esse é o mundo, né, da economia capital, tá? Olha só, aí vem as questões. Primeiro, segundo o texto, quais os traços mais significativos da macroeconomia do capitalismo mundial que caracteriza o novo regime da mundialização do capital? Esses 6 traços que vocês têm aí na página 66, que está em cima dessa questão. Então, escreve aí alguns desses traços aí, não cabe todos, né? Mas quais os traços mais significativos? Então você escolhe alguns aí e coloca aí como resposta, tá? A resposta tá aqui, ó, da número 1, ó. Número 1, 2, 3, aqui estão 6 traços desse capitalismo aí. A número 2 fala assim, desemprego estrutural é o nome dado ao desemprego resultante das mudanças estruturais na economia de um país. O país muda, né, a estrutura na economia, começa a fazer alguma coisa nova na economia e acaba que às vezes acontece desempregos. Por isso que fala desemprego estrutural. Aí está falando, pesquise sobre o desemprego estrutural no Brasil e indique suas consequências para a vida das pessoas. Então vocês vão pesquisar e vão colocar assim, desemprego estrutural no Brasil. Digita lá no Google, vai aparecer. Vocês vão ler e vão colocar as consequências para a vida das pessoas. Olha só. Desemprego estrutural é o nome dado ao desemprego resultante das mudanças estruturais na economia de um país. Com esse coronavírus, houve uma mudança, com certeza, né, na estrutura da nossa economia. Muitos lugares fechados, diminuição de funcionários. Então, houve uma mudança estrutural na economia, né, do nosso país e de outros também, por causa da questão do coronavírus. Quantas pessoas hoje estão desempregadas? Quantas pessoas hoje não estão indo trabalhar porque são pessoas do grupo de risco? Então, assim, houve essa questão do desemprego estrutural, né? Podemos dar isso como um exemplo, né, desse desemprego estrutural.
dessa situação aí do coronavírus, que muitos lugares se fecharam e diminuiu o quadro de funcionários também de muitos lugares de comércio. E isso é um desemprego estrutural, já que pessoas de grupo de risco não podem voltar ao trabalho. Vocês entenderam mais ou menos aí o que eu tô querendo dizer sobre essa questão aí. Mas procurem aí, tá? Esse desemprego estrutural aqui no Brasil indica a consequência disso para a vida das pessoas, né? Desemprego nunca é bom para ninguém, né? Em qualquer circunstância, tá? Vamos lá? Vamos seguindo adiante. Aqui tem, utilizando-se do pensamento de Zygmunt Bauman sobre a modernidade líquida, analise a citação a seguir. Toda citação desses filósofos e esses textos, eu não tenho como ficar lendo aqui com vocês umas 3 vezes, né? Vocês têm que ler umas 3 vezes com bastante atenção para poder compreender, porque textos filosóficos, se a gente não lê mais de 2 vezes, é complicado para entender. Olha só, ele falando aqui, o primeiro beijo é sempre o último. Assim, o informante define com certa nostalgia o surgimento de uma nova rotina na prática de ficar entre os jovens ao longo da night. Ficar é essencialmente beijar, beijar em série, beijar muito. O primeiro beijo marcado por algo absolutamente fugaz, né? Registro imediato do tátil. Desliga-se do que outrora era ritual de namoramento, prelúdio de uma trajetória sentimental. No campo do afeto e do exercício da sociabilidade, essa mesma noite propicia comportamentos que revelam a transitoriedade, a seriação e o deslocamento afetivo como um novo mecanismo de agrupamento de jovens. Ele está fazendo uma crítica a essa questão de ficar, que essa questão do beijo, né? Antigamente, nossa, era o começo de um relacionamento, era uma coisa mais pura, era uma coisa mais bonita. E aí ele vem falando, né, que define que era uma coisa nostálgica antigamente, né, uma coisa assim bem romântica. Mas aí surgiu essa prática do ficar, que eu condeno totalmente, né? E entre os jovens ao longo da noite, ficar e beijar, beijar, gente. Nossa, que coisa mais sem sentido, que coisa mais insignificante, mais fria, mais superficial, né? É triste isso. Isso é muito triste. A gente sempre tem que lembrar o seguinte: existe um Deus lá no céu que olha todas as coisas. E com certeza Deus jamais aprovaria esse tipo de comportamento. É muito melhor você se preservar, você estar se guardando para a pessoa certa ou para alguém que você venha gostar, né? Venha se namorar, aí namora. Pode ser que não dê certo lá na frente, mas aí, né? Tenta, uma hora conhece a pessoa certa. Agora, ele veio fazer justamente uma citação dessa, né? Por isso que eu tô comentando com vocês, né? Que ele veio fazer uma citação bem assim crítica em cima dessa questão, né? Falando que no campo do afeto e do exercício da sociabilidade, essa mesma noite propicia comportamentos que revelam transitoriedade. É igual um trânsito, é igual trânsito, carro vai e vem, carro vai e vem. Já pensou? Né? É uma coisa assim, tão assim sem sentido. Fica passando de mão em mão, é horrível isso, né? A gente precisa se preservar, a nossa mente, a gente precisa preservar os nossos sentimentos, a gente precisa preservar o nosso corpo, né? Moral sempre é bom. Olha só, aí vem uma pergunta aqui. Qual a relação entre a ideia da liquidez desenvolvida por Bauman e o texto anterior, né? Então, tem que ler esse texto 1, 2 vezes, ok? Para vocês conseguirem responder essa questão aqui, tá? Sobre a modernidade líquida, ele fala aqui. Ele fala sobre a questão da modernidade líquida aqui. E comparando justamente com isso daí. A modernidade, ela é boa quando ela propicia, né? Como se fala pra gente? Comodidade, bem-estar, aí ela é boa. Agora essa modernidade que acaba com os sentimentos das pessoas, essa modernidade que leva as pessoas a serem tão superficiais e fica passando de mão em mão, eu acho horrível isso, né? A modernidade, ela tem o lado muito positivo, mas ela também tem um lado muito negativo se você vai pro lado negativo. Olha só,
4. Leia o trecho e em seguida faça o que se pede. Tem mais um trecho aqui, né? E aí a questão, que programas de TV você mais gosta de assistir? Eles transmitem algum ensinamento? Pensa se os programas de TV que vocês estão assistindo passam algum ensinamento bom, decente, honesto? Pensem nisso. Analise alguns programas de TV e em seguida descreva o que tais programas ensinam em termos de atitudes, comportamentos e valores. Ok? Presta atenção nisso. Aí a número 5 vem falando do futebol. O futebol pode representar um exemplo das consequências do mundo globalizado, né? Porque o futebol e esporte é uma coisa assim a nível internacional, né? Antigamente um jogador de futebol defendia seu time com garra, afinco, desejando levá-lo à vitória e se destacar dentre os outros times. Ser leal ao time, de coração, né? Era um valor fundamental. Entretanto, os valores de hoje permitem que o mesmo jogador se desloque facilmente para os outros times por causa do dinheiro. Certo? E aí você vai responder essa questão. Como você analisa as relações entre as pessoas e instituições que não se fixam mais por meio de valores humanos e vínculos subjetivos, mas pela mediação de processos impessoais, negócios e trocas de interesses? Leia essa questão 2, 3 vezes e leia esse textinho, tá? Para vocês responderem isso aqui. A relação entre as pessoas e a instituição, tudo é movido por dinheiro, tudo é movido por interesse. É muito triste isso. Na página 68 é uma pesquisa para vocês pesquisarem o significado de mundialização e globalização. Pode pesquisar no dicionário, no Google e colocar aqui, tá? Essas linhas aqui, o significado de mundialização e globalização. Essas são as atividades que eu passei para vocês. Alguns acho que já fizeram, mas os que não fizeram já receberam uma orientação aqui, ok? Esses textinhos, para vocês fazerem as atividades, precisa ler até umas 3 vezes para vocês tentarem entender, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula.